Também no Congresso, o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da Comissão Mista da Reforma Tributária, apresentou hoje o parecer dele. Foi a data limite estabelecida pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira. E quem explica os pontos desse relatório é a repórter Selma Dias, que fala ao vivo com a gente agora. Selma, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, a todos. Olha, o deputado Aguinaldo Ribeiro concluiu agora há pouco a leitura do relatório, na Comissão Mista da Reforma Tributária. Pelo texto apresentado, a ideia do relator é acabar com 5 tributos, no caso PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e no lugar deles criar o chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto seria complementado por um outro tributo, que seria o Imposto Seletivo, que incide apenas sobre determinados produtos. As alíquotas do IBS seriam fixadas individualmente pela União, Estados, DF e municípios, e a incidência do imposto seria determinada posteriormente por lei complementar. Essa proposta do relator é fruto de 2 PECs que tramitam aqui no Congresso desde 2019 e, fora isso, também tem um texto do governo que cria a chamada CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, em substituição ao PIS e à COFINS. Enquanto esse relatório era lido lá na Comissão Mista, o presidente aqui da Câmara, Arthur Lira, convocou uma coletiva de imprensa para daqui a pouco, para falar sobre os rumos da reforma tributária de agora em diante. Logo em seguida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também soltou uma nota relembrando os trabalhos, o longo trabalho dessa Comissão Mista e pedindo a conclusão das atividades do colegiado. Então, só por isso, a gente pode presumir que deve surgir alguma novidade em relação à tramitação da reforma tributária aqui no Congresso. Paulo, com você. E a gente segue acompanhando. Selma, obrigado. Bom, e para falar sobre reforma tributária, a gente conversa agora com o nosso comentarista, o cientista político e professor aqui da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. A gente falou sobre reforma tributária ontem, quando a gente apresentou, mostrou ali as propostas. Hoje, a Selma trouxe aqui há pouco para a gente que houve uma espécie de unificação dessas propostas. E o ponto principal, um dos principais, é a unificação de 5 impostos em um imposto só, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Explica para a gente na prática o que seria, se esse novo modelo passar, o que seria esse IBS e qual a mudança para o sistema atual? Então, obrigado pela pergunta. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Na verdade, essa proposta é uma fusão um pouco das propostas que já existiam, Já existia a PEC 45, a PEC 110, e ele procurou, vamos dizer assim, juntar todas essas propostas. Só que está gerando muita polêmica, porque não era isso que era esperado, Como nós falamos aqui ontem, o que havia mais ou menos um acordo era naquelas 4 etapas que nós mencionamos, da unificação do PIS/COFINS, da mudança no IPI, da alteração no imposto de renda e também da exoneração da folha de pagamento. Com essa proposta nova que ele traz, então nós vamos ter agora apenas um imposto, teríamos que definir ainda a alíquota, porque ele não fala qual seria a alíquota, e aí então a gente também não tem ideia de como é que seria o impacto disso. Então ficou muito difícil avaliar, então gerou muita polêmica e o pessoal está querendo voltar à tese do fatiamento que ele implodiu por completo, unificando tudo de uma vez. A Selma trouxe ali para a gente que deve ter uma coletiva há pouco do presidente da Casa, deputado Arthur Lira. Pode vir mudanças por aí, acho que essa é a expectativa. E a gente fica o quê? Num cenário de uma certa incerteza? Totalmente. A forma como ele colocou essa proposta dele, ao não definir tarifas, porcentagens, etc., ela torna completamente incerta qualquer tipo de avaliação sobre o seu possível impacto. Tenho a impressão que certamente o governo vai querer combater essa proposta, até porque o governo tinha uma proposta diferente dessas 2 que eu mencionei, que era justamente a transformação em uma contribuição de bens e serviços, que seria a CBS no lugar do IBS. Qual a diferença? Apenas letras? Não. A diferença é que a CBS, por ser uma contribuição federal, ela não precisa ser distribuída para estados e municípios. Ou seja, seria essencialmente, continuaria a ser, na verdade, como é hoje, apenas imposta e arrecadada pelo governo federal. Já no caso do IBS, que está sendo proposto pelo relator, aí o resultado da arrecadação teria que ser, por lei, dividido entre União, estados e municípios. Ok, professor, obrigado. A gente deve voltar a falar sobre isso amanhã, E vamos aguardar mais detalhes, Vamos.